Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, na continuidade do nosso culto ao Senhor, estudando hoje o livro de Jonas, a profecia de Jonas. Estamos estudando neste trimestre os profetas menores, começando com Oséias, né? Então, nesse trimestre nós estamos estudando 5 profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas. Jonas é o último profeta desse trimestre. Nós teremos, não sei o que estaremos estudando no trimestre que vem, mas nós não terminamos os profetas menores. Seria interessante se a gente conseguisse estudá-los, né? Continuasse a estudar os profetas menores. Nós vamos dar continuidade então ao estudo dos profetas menores. Hoje, na lição número 10, cujo texto básico é o capítulo 1 de Jonas. Então nós vamos estudar essa lição, cujo título é Um Olhar para a Eternidade. Um olhar para a eternidade. Então, o profeta Jonas e a sua vida, seu testemunho, suas idiosincrasias, né? Então, nós temos como texto áureo Lucas 11, 29 a 32. Lucas 11, 29 a 32 é um texto em que Jesus fala aos fariseus sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre as circunstâncias que envolveriam o seu testemunho, o testemunho final dele, né? Lucas 11, 29 a 32 está escrito ali: como afluíssem as multidões, começou Jesus a dizer: geração perversa é esta. Ela pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o de Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Então Jesus está usando esse texto, esse profeta, para dizer das verdades do juízo contra aquela nação, né? Contra aquele povo, contra os fariseus, especialmente contra os fariseus. Mas nós vamos estudar hoje
alguns aspectos desta profecia, que é a profecia de Jonas. Vamos dar início orando ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos o livro de Jonas, darmos início ao estudo deste livro. Rogamos que o Senhor nos abençoe para que possamos verdadeiramente entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Obrigado pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos dê um coração sempre agradecido por termos esta palavra na nossa mão, diante de nós, de modo que ela seja a nossa instrução. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos pela igreja, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos em teu nome aqui. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jonas é um personagem dos mais interessantes da Bíblia. As crianças estão acostumadas a ouvir desse profeta como o profeta fujão, né? que se encontrou e foi engolido por um grande peixe e que depois foi pregar o evangelho ou pregar a mensagem de arrependimento a Nínive. E nós até floreamos um pouco a questão a respeito de Jonas. Jonas é um personagem, portanto, significativo desta lista de profetas. Seu livro, ou sua profecia, é mais um relato do relacionamento de Deus com o profeta do que uma mensagem a um povo pagão. Se nós tirarmos o que é profecia no livro de Jonas, nós temos aí 2 ou 3 versículos. O resto do livro se nós prestarmos bem atenção, aquilo que sobra é o relato de um relacionamento de Deus com o profeta. Como Deus se relaciona com o profeta. E nós vamos ver as características de Jonas e vamos ver aquilo que Deus quis ensinar a esse profeta. Se nós estudarmos adequadamente o livro do profeta Jonas, vamos compreender que seu coração era rebelde e endurecido, e que ele não queria o que Deus manifestasse sua misericórdia aos ninivitas, né? Então, é interessante quando a gente analisa a história do profeta e a gente vê que ele vai pregar ali porque Deus manda, né? Não adianta fugir, porque Deus o encontra e manda ele voltar a Nínive e pregar o evangelho. E ele prega, e quando o povo de Nínive se arrepende, não é? Ele diz assim: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus, compassivo e misericordioso,
longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Não foi isso que eu falei? O Senhor ia salvar esse povo. É por isso que eu não queria salvar, não sei se queria salvar. O Senhor queria livrar esse povo da derrota, e não foi isso que eu falei que iria acontecer, e eu não queria isso, né? E nós vamos ver as razões pelas quais Jonas não queria que isso acontecesse. Então, antes de analisar isso, nós vamos ver que Jonas não queria que Deus manifestasse misericórdia aos ninivitas. Mas antes de julgar o profeta Jonas, né, por sua conduta, muitas vezes nós somos levados a julgá-lo, precisamos entender o porquê de suas atitudes e vermos como nós também temos atitudes semelhantes, né? Você já observou o quanto de Jonas tem na sua vida, né? Nós muitas vezes agimos como Jonas. Mas quem é Jonas? Quem é Jonas? A primeira informação que nós temos de Jonas não é nem no seu livro, é no livro de Crônicas. Ele é natural de Gat-Hefer. Gat-Hefer é uma cidadezinha próxima de Nazaré. E aqui já há uma similaridade com Jesus, porque Jesus é de Nazaré e Gat-Hefer é muito próximo de Nazaré, não é? E Jesus toma Jonas como um protótipo da sua ação, das suas atitudes, não é? E como um protótipo do seu ministério. E ele nasce então em Gat-Hefer, que é na Galiléia, no limite com a terra de Zebulon. Isso é no Reino do Norte, que nós já estamos familiarizados com isso aqui, não é? O Reino do Norte, aquela parte superior, aquela parte do norte das tribos que ficaram para as 10 tribos de Israel, e Zebulon é nos confins já do Reino do Norte e próximo a Galiléia, que é próximo de Nazaré. E ele viveu, a vida dele, a profecia dele, foi aproximadamente durante o reinado de Jeroboão II. Jeroboão II é um rei rei de Israel, que já quase no final do reino de Israel, quando estava próximo já da destruição do reino de Israel, ele foi um rei que trouxe muita prosperidade para o reino de Israel. Não deixou a idolatria, mas trouxe prosperidade política. Ele conseguiu ampliar novamente os limites da terra de Israel. Então ele foi capaz de expandir novamente a terra de Israel. E por meio dele, de Jonas, que viveu nesse reino de Jeroboão entre 793 e 753 antes de Cristo, nós vamos encontrar que em 2 Reis encontramos ele profetizando uma ação profética de Jonas. Por meio dele, por meio de Jonas, Deus profetizou a restauração ou restabelecimento de grande parte do território de Israel. Ou seja, o território de Israel estava limitado, havia muitas nações que tinham tomado
parte do território de Israel, mas por meio de Jonas, Deus profetizou que Jeroboão II conseguiria novamente expandir para os limites normais o território de Israel. Então isso foi uma profecia de Jonas que foi cumprida. Então isso credenciou o profeta como um profeta de Deus, porque o que ele profetizou foi cumprido no reino de Jeroboão. Deus profetizou essa restauração do povo do território de Israel e o restabelecimento de grande parte desse território. Essa profecia deve ter ocorrido entre 760 e 750 a.C. e foi muito importante para o êxito da campanha militar do rei Jeroboão II. Então nós temos aqui um profeta ativo que está ouvindo Deus falar e que está falando em nome de Deus, e as coisas que ele está falando estão se cumprindo, porque ele é a boca de Deus naquele momento para o reino de Israel. Então Jonas é esse profeta. A cidade ele é filho de Amitai, não é? O pai dele é um homem chamado Amitai. A cidade de Nínive, para a qual ele foi designado como profeta, quais as características dessa cidade? A cidade de Nínive era uma cidade que se tornou a capital do Império Assírio. Ela foi visitada por Jonas aproximadamente aí em 780 a.C. Era a capital do Império Assírio. O que era o Império Assírio? O Império Assírio, para quem já deu uma olhadinha na história, né? Quem já fez um curso de ginásio, né? Ou um curso primário aí, até a 8ª série, e aprendeu um pouco de história geral, vai ver que a Assíria era um império forte, um império, um dos grandes impérios que dominaram o mundo. E nesse período aí de 910 até 606 antes de Cristo, aproximadamente 300 anos, foi o período de maior intensidade de domínio desse império. Então, nesse período da história humana, quem mandava era o Império Assírio, e Nínive era a capital desse império. E o que tem a ver esse império? Esse império dominou Israel. Esse império invadiu Israel, dominou Israel, e havia escaramuças o tempo todo desse império contra Israel, até dominar completamente Israel e levar Israel cativo. Então, nós temos que reconhecer a importância desse império, né? E Nínive era a capital desse império, e que era um império mundial, a força mais poderosa e cruel que existia naquele tempo, e que dominava o mundo conhecido. Então o mundo conhecido era dominado pelos assírios, e ele era um povo cruel, que faziam dos seus inimigos, faziam muito mal aos seus inimigos, né? Que aqueles que eram feitos cativos, né? Aos inimigos que eram dominados, eles arrancavam os olhos, eles mutilavam, eles faziam uma série de agressões e com violência, e eles eram conhecidos então por essa crueldade. E que esse império tinha derrotado
e destruído o Império Egípcio. Durante a história mundial, alguns impérios existiram, não é? Então, o primeiro império que foi grande no mundo foi o Império Egípcio. Depois veio o Império Assírio. Depois do Império Assírio veio o Império Babilônio. Depois do Império Babilônio veio o Império Persa. Depois do Império Persa veio o Império Macedônio. Depois do Macedônio veio o Romano. O Romano é o período em que Jesus nasceu, certo? O período do Império Romano é o período em que Jesus nasceu. E é o período também em que o cristianismo se constantinizou. É o período em que o cristianismo se transformou no romanismo, não é? Então depois nós podemos estudar esse assunto com mais detalhes. Então a força poderosa desse tempo aqui, que já tinha destruído o Império Egípcio, era o Império Assírio, e teve ascendência aí por cerca de 300 anos. Esse império estava dominando e destruindo as nações, incluindo o reino de Israel, que pagava tributo ao rei assírio, não é? No início, ele pagava tributo ao rei assírio, ou seja, o reino de Israel reconhecia a superioridade da Assíria e pagava tributo. Pagar tributo significa que ele estava debaixo do domínio do rei assírio. Todos os povos temiam a Assíria e temiam por sua extrema violência e por sua crueldade e pelo seu avanço inexorável em conquistas. Então esse texto, esse império era um império que avançava no mundo inteiro, conquistava o mundo inteiro conhecido. Então nós temos aí Jonas, quem é Jonas e quem é Nínive, né? Qual é a cidade de Nínive, quais as características de Nínive. Nínive era uma cidade corrompida, violenta, capital desse império. E uma cidade idólatra. Então, é nessa circunstância que Jonas é chamado para pregar ali. Qual é a reação de Jonas? Quando Jonas foi chamado para pregar a Nínive, Deus fala com ele, né? Levanta-te, vai à cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, a reação de Jonas foi qual? Quando Jonas foi chamado para ir a Nínive, ele lutou com duas situações. A primeira, ele tinha um mandado para falar a um povo que ele sentia que iria invadir a sua terra. Estava praticamente na cara, né, como dizemos hoje. Estava praticamente escrito que Jonas havia já percebido claramente que aquele império a quem ele ia falar alguma coisa, no sentido de clamar contra eles, para mostrar a vontade de Deus e manifestar misericórdia de Deus, esse império que ele ia, de alguma maneira, ser usado para amenizar ali a violência deles, era um império que ia destruir Israel. Então Jonas sabia disso. Então imaginem aqui, nós
temos um país que está nos assediando, mas é um país cheio de problemas, pecaminoso, violento, idólatra, e Deus nos chama e a gente sabe que em breve esse país vai entrar no nosso e dominar o nosso, mas ainda assim Deus nos chama para ir lá e falar com misericórdia para com eles. Quem é que gostaria de fazer isso, não é? Então Jonas está nesta situação. Então, do ponto de vista humano, sem considerar outra condição, Jonas tem razão. Ele não quer de modo algum que Deus tenha misericórdia de um povo que não vai ter misericórdia do povo dele. Deus não quer Jonas não quer que Deus tenha misericórdia de um povo que vai destruir o seu povo. É isso que nós às vezes não entendemos. E ele sabia então, ele não queria que isso acontecesse. Ele sabia que o povo assírio terminaria por dominar completamente a nação de Israel. E ele sabia que Deus usaria de misericórdia para com Nínive, e ele não queria que isso acontecesse. E o que nós vemos aqui, na reação de Jonas? Um profeta que não é misericordioso, desejando que o próprio Deus não tenha misericórdia. Então, o coração do profeta não é igual ao coração de Deus. Esse que é o problema fundamental de Jonas e o nosso problema, irmãos. Nós não temos muitas vezes o coração misericordioso de Deus. É isso que trava a obra missionária, é isso que faz a obra missionária viver de migalhas, é isso que faz a obra missionária caminhar pouco, enquanto nós construímos templos, enquanto nós investimos dinheiro em grande quantidade no nosso comodismo, no ar-condicionado, no som de alta qualidade, e investimos um pouco de dinheiro apenas, e só dinheiro, muitas vezes nem oração investimos na obra missionária. É porque nós temos um coração de Jonas. Nós temos um coração de Jonas, ou seja, nós não temos o coração de Deus. O profeta não tem o coração de Deus. Deus deseja que o profeta tenha o seu coração. Um profeta só é verdadeiramente profeta quando o seu coração é igual ao coração de Deus. É isso que a gente avalia aqui. O coração do profeta não é igual ao coração de Deus. E agora, então, nós vamos analisar isso, né? Nós teremos mais 3 estudos ainda sobre Jonas. Nós vamos analisar isso respectivamente nos outros estudos. Este livro é histórico ou não é histórico? Este livro é uma fábula, este livro é um romance, este livro é um poema em prosa, este livro é um mitológico. Será que esse livro de Jonas, há tanta gente hoje no meio cristão que não acredita na historicidade do livro de Jonas? Esse livro é histórico ou não é histórico? Podemos crer na existência real de Jonas ou não? E o que significa isso? Tem um significado muito grande. Se Jonas não existiu, Jesus é mentiroso, porque Jesus utilizou Jonas como exemplo, os ninivitas como exemplo. Então, ou nós cremos na historicidade deste livro, ou então nós podemos fechar a Bíblia, dizer tchau e benção.
Não precisamos crer em mais nada. É a mesma coisa de Gênesis. A mesma coisa de Gênesis. Se não acreditamos na história de Adão e Eva, já achamos que isso é mitológico, que isso é uma história, que isso é simplesmente uma fábula, então não precisa continuar lendo Bíblia, não. Pode parar nos 2 primeiros capítulos de Gênesis mesmo. A historicidade do livro é muito clara. Primeiro, a evidência do arrependimento de Nínive. Há uma confirmação arqueológica. Há uma confirmação arqueológica de reforma religiosa no tempo do imperador Nirari. Haddad Nirari. Quem era esse imperador? Era um imperador assírio, possivelmente no tempo que Jonas chegou ali. E há uma confirmação histórica, arqueológica, de que no tempo deste imperador houve uma cessação de conquistas pelos 3 reis que se seguiram a ele. Então, é fácil analisar que o arrependimento de Nínive induziu esses imperadores a cessar as conquistas, a parar de agredir os outros povos. E isso confirma a pregação de Jonas ali e o arrependimento daquele povo. Foi nesse período que Israel recobrou seu território, ou seja, houve uma coincidência entre aspas, né? Quando Jonas pregou e aqueles imperadores cessaram o seu poder, cessaram a sua agressividade, cessaram o seu ímpeto de invadir outros povos, nesse período, coincidentemente, entre aspas, houve uma expansão do território de Israel. Por quê? Porque a ameaça assíria tinha cessado naquele período. Então, foi nesse período que Israel recobrou seu território, que voltou a ser o território do mesmo tempo de Salomão, ou seja, foi restaurada a área de terra que pertencia a Israel do tempo de Salomão, sugerindo que a influência de Jonas foi uma influência profunda ali. Segunda, historicidade do livro de Jonas. O registro histórico de Jonas. Jonas começa assim: ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Ele é um personagem histórico, ele tem pai, ele não é uma invenção, ele não é uma fábula, ele tem alguém que o gerou. Ele é um personagem histórico, que tem registro, não é? Então, ele tem origem. Terceiro, ele é um personagem real, histórico. Por quê? Porque Jesus reconheceu a sua existência, né? Nós lemos o texto aqui agora há pouco, mostrando que Jesus reconheceu sua existência diretamente e indiretamente. Diretamente, porque Jesus falou dos ninivitas, e indiretamente, porque Jesus falou que no juízo os ninivitas vão ser referência ao julgamento daquela geração de judeus que não observavam a palavra de Deus. Então Jesus usou o episódio de Jonas no ventre do peixe como figura de sua morte
e ressurreição, né? Então, Jesus utilizou essa realidade de Jonas, né? Então, muitas pessoas têm levantado a questão de que seria impossível para Jonas ou para qualquer pessoa humana ficar no ventre de um peixe. Primeiro, de um grande peixe. Que grande peixe é esse? Já que não era uma baleia, né? E como é que uma pessoa passa 3 dias no ventre de um peixe e não morre? Mas existem fatos históricos, eu já li relatos históricos de marinheiros que trabalhavam em baleeiros. Baleeiros são navios que caçam baleias, né? E marinheiros que às vezes caem no mar e são deglutidos por um grande peixe ou por uma baleia, e que depois são resgatados algum tempo depois, quando aquele peixe ou aquele animal é capturado, e eles são tirados com vida ainda de dentro. E se não houvesse nenhum registro histórico, Deus é suficientemente competente, capaz e poderoso para fazer isso na vida de Jonas. Mas se existe a possibilidade de vidas humanas serem resgatadas do ventre de animais marinhos, Deus também pode ter feito isso na vida de Jonas, e fez, né? Não é Deus pode ter feito, não, Deus fez. Muitos dizem então, de modo incrédulo, a alta crítica, né? Teológica, os teólogos liberais, aqueles que não acreditam na Bíblia como palavra de Deus, que Jonas é ficção, ou que Jonas é uma alegoria, ou que é uma parábola, um poema escrito sob a forma de prosa, mas que não é real. Jesus autenticou a história de Jonas, chamando o caso como um sinal de sua própria ressurreição. Jesus colocou o sinal de arrependimento, né? Dos ninivitas e a sua própria ressurreição e o dia do juízo, tudo sob a mesma categoria. Jesus colocou o peixe, o arrependimento dos ninivitas, a sua própria ressurreição e o dia do juízo, tudo na mesma categoria, ou seja, tudo é verdadeiro, tudo sob a mesma manifestação de verdade. Se sua ressurreição é verdadeira e o juízo também dos ninivitas também é verdadeiro, as outras coisas também são verdadeiras. É claro que Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias, né? E esse livro de Jonas revela isso como realidade. E esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo e foi inserido nas Escrituras, no cânon bíblico. Ele está no cânon bíblico do Velho Testamento, como parte da revelação que Deus faz de si mesmo. Então, nós podemos crer firmemente na história de Jonas, porque o próprio Deus está se revelando neste livro de Jonas. O livro fala muito mais de Deus e de Jonas do que qualquer outra coisa, né? Do que qualquer outro assunto. Deus sabia que os ninivitas precisavam de um milagre para crer que Jonas
era um profeta. Ou seja, Deus entendia que era preciso um milagre para que os ninivitas acreditassem num profeta como Jonas, né? Porque a tendência era não acreditar. Então Deus opera esse milagre. Agora, muitos argumentam o seguinte: a praia mais próxima de Nínive fica a 800 quilômetros. Como é que a gente explicaria essa trajetória de Jonas até Nínive, né? Da praia em que ele foi vomitado pelo peixe até Nínive, né? Nós sabemos que se Deus preservou a vida de Jonas por 3 dias no ventre do peixe, muito mais fácil é dar forças a ele para caminhar esses 800 quilômetros, né? E também nós não sabemos, mas nós não sabemos o que é que aconteceu, nós não sabemos em qual praia Jonas foi devolvido pelo peixe. Pode ser que o peixe tenha saído do mar Mediterrâneo e tenha dado a volta e tenha chegado no Golfo de Suez, ou no Golfo de Acaba, e ali ficaria muito próximo da cidade de Nínive. Isso é elucubração que não vem ao caso, porque o que importa mesmo é que Deus fez esse milagre, operando isso na vida de Jonas. E então nós temos essa questão muito bem resolvida. Agora, de que trata o livro de Jonas? De que trata o livro de Jonas? Do arrependimento dos ninivitas? O livro de Jonas, irmão, não é sobre missões, nem sobre evangelização. O foco dessa narrativa é Deus misericordioso. O livro de Jonas demonstra que Deus está tratando o coração sem misericórdia do profeta. Nós aprendemos que o livro de Jonas tem um foco de Deus atuando no profeta. Deus está fazendo o profeta compreender o seu amor e a sua misericórdia. Deus está trabalhando o coração de Jonas para que ele venha a ter um coração conforme ao coração de Deus. E este é o segredo de toda ação missionária, ou até de qualquer outra ação, manifestar o coração de Deus. Nós somos chamados a manifestar o coração de Deus. Jonas não pregou mensagem de misericórdia. Se nós analisarmos o que Jonas fez, ele não anunciou mensagem de misericórdia. A mensagem de Jonas é uma mensagem interessante, né? O texto diz assim: pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. E a mensagem que Deus tinha ordenado é que era para clamar contra Nínive. Levantou-se, pois, Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
A mensagem não foi de misericórdia, a mensagem foi: olha, se vocês não acordarem, Deus vai destruir essa cidade. Daqui 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Era a mensagem de Jonas, não era mensagem de misericórdia, era mensagem de destruição. Então, o povo que, tocado pelo próprio Deus, se arrependeu. Não foi pela mensagem de Jonas. Jonas não pregou mensagem de misericórdia, né? Deus está trabalhando o coração do profeta para que ele manifeste o coração de Deus, mas ele tem um coração duro. Jonas não pregou mensagem de misericórdia, pregou apenas mensagem de condenação, de juízo. Nós acabamos de ler aqui. Mas Deus usou sua mensagem e produziu arrependimento, por causa do qual, por causa desse arrependimento, manifestou misericórdia. E isso foi interessante, né? Porque, como nós já lemos, Jonas falou, né? Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda lá na minha terra, em Jope? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Por quê? Porque eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo e misericordioso, bem diferente de mim, diz João, longânimo e grande em misericórdia, e que te arrependes do mal. Se fosse comigo, eu teria decretado o fim daquela cidade, mas o Senhor vai se arrepender do mal. Jonas não pregou mensagem de misericórdia. Jonas pregou apenas mensagem de condenação. Mas Deus misericordioso, usando de sua infinita graça, produziu arrependimento, né? Por causa do qual, desse arrependimento, ele manifestou misericórdia. Deus demonstrou a Jonas que o seu amor deve estar, o seu amor, o amor de Jonas, deveria estar, primeiro, acima de seu nacionalismo. Por que nacionalismo? Porque Israel é o povo de Deus. O que é isso? Nínive, a Síria, isso aí é para ser destruído. Deus ama o povo de Israel. E eu sou nacionalista. Eu não quero ver ninguém recebendo bênção. Mas Deus demonstrou ainda que o seu amor deveria estar acima de sua religiosidade. Nós é que tememos a Deus, nós é que adoramos a Deus. O Deus verdadeiro somos nós que cultuamos. Vocês são idólatras, merecem morrer mesmo, né? Deus demonstra para Jonas também que o amor dele deveria estar acima do seu conceito de justiça. Nós é que somos merecedores da graça. Merecedor de graça é bom, né? Nós é que somos merecedores da tua graça. Os assírios não. Mas o conceito de justiça de Jonas estava errado. E Deus demonstrou finalmente a Jonas que o amor dele deveria estar acima do seu exclusivismo. Seu exclusivismo, né? Israel é o único povo de Deus. Deus não pode falar a nenhum outro povo, né? Deus é exclusivo de Israel. Não, Deus demonstra que é Deus de todos os povos, né? O livro, portanto, é um relato de como Deus quer plantar o seu coração no coração do profeta. Entenderam isso aqui? O livro de Jonas, portanto, é um relato de como Deus quer plantar o seu coração no coração do profeta e, por consequência, no nosso coração. Concluindo, para a gente encerrar, a pregação da palavra de Deus é uma ação dirigida por Ele mesmo.
usando pessoas que tenham um coração semelhante ao seu. Nós precisamos reavaliar a nossa obra missionária, né? A pregação da palavra de Deus é uma ação dirigida por Ele mesmo. É Deus quem dirige a pregação da palavra dele. Usando pessoas, é claro, que tenham um coração semelhante ao seu. Deus deseja que pessoas tenham um coração semelhante ao dele. Segundo, a pregação da palavra de Deus é uma ação divina por meios humanos, cujo foco não é neste mundo, não é a melhora de vida, né, deste mundo, mas na eternidade. Na eternidade. O Evangelho prepara pessoas para a eternidade, né? Não devemos ter tanta preocupação com melhoria de vida neste mundo. É importante se pudermos conseguir melhorias de vida neste mundo, mas não é esse o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é nos preparar para a eternidade. E terceiro, o testemunho cristão é uma ação consciente de quem é filho de Deus, influenciando pessoas a serem a crerem também, a serem salvas, crendo em Jesus Cristo e se tornarem filhos de Deus. Então, o testemunho cristão é uma ação consciente de quem é filho de Deus, uma ação minha e sua, que somos filhos de Deus, uma ação consciente, influenciando pessoas a crerem em Jesus Cristo e se tornarem também filhos de Deus. São filhos de Deus, levando pessoas a crerem e se tornarem filhos de Deus. É isso que é o testemunho cristão. E é isso que nós aprendemos. Entre as coisas que nós podemos aprender, essas são aquelas que aprendemos com o livro de Jonas. Jonas é um livro fundamental para compreendermos qual é a dinâmica da obra missionária, da obra evangelizadora e de como Deus deseja que o nosso coração seja igual ao dele. Enquanto nós não tivermos um coração semelhante ao de Deus, nós não faremos uma obra missionária verdadeiramente significativa. Muito bem, se há alguma pergunta, algum acréscimo, algum tipo de comparação, algum tipo de discordância, esse é o momento. Diga. Irmão Credival, eu achei muito importante a parte do liberalismo teológico que o senhor falou. Queria fazer um comentário sobre isso, agregando no ensino, e posteriormente uma pergunta. Na questão do liberalismo teológico, eu já presenciei familiares meus, muito próximos, caindo nisso. Então, quando a ciência não pode explicar um fato miraculoso, então eu fico com o liberalismo teológico. Então, por exemplo, não é que o Mar Vermelho abriu, não, que isso, Deus, isso aí foi um braço do mar que o pessoal atravessou lá. Mas não é que Deus criou o homem do mar, isso é uma metáfora, isso aí é uma conjuntura. Não é que caiu fogo do céu lá com Elias, não, isso aí é uma forma de... Então, quando a ciência não pode acompanhar o relato bíblico, então entra esse liberalismo. Como é que pode um homem passar 3 dias no ventre de uma baleia? Porque o suco gástrico, não sei o quê, do ventre da baleia teria corroído os ossos do ser humano. Então isso é um jeito de falar. Então talvez Jonas teria só ficado afogado no mar ali, flutuando ali, e depois retornou. Então isso é muito perigoso.
Então, o liberalismo teológico, de fato, é um câncer que, infelizmente, por causa da nossa indisposição a estudar eficazmente a Escritura, vem crescendo muito no mundo todo. E na contrapartida, eu tenho uma pergunta: por quê? Nós temos do lado vários teólogos, pastores e doutores, inclusive do nosso meio batista, caindo nessa questão do liberalismo teológico, né? Mas nós temos também na linguagem bíblica as metáforas, alegorias. Que conselho o senhor nos daria para nós termos o cuidado de, ao mesmo tempo, não cair no liberalismo teológico, mas entendendo que também a Bíblia tem em várias passagens a linguagem mais metafórica, alegórica, que a gente também precisa entender? Como que o senhor nos aconselharia a ter essas duas questões para não cair no liberalismo teológico? A questão das alegorias, Paulo usou como figura de linguagem, né, uma alegoria. Na carta aos Gálatas, ele se utiliza de uma alegoria de Sara e Agar, como o monte de Sião e o monte de Sinai. Mas ele mesmo fala que é uma alegoria. Então, quando a Bíblia usa uma alegoria, a figura de linguagem existe, mas o fato real que está sendo alegorizado é a base daquela alegoria. Então, toda a alegorização, ela está fundamentada num fato que é legal. Então, quando eu entendo, quando eu ouço ou leio que o dedo de Deus escreveu, não é o dedo literal de Deus, no sentido que Deus não tem dedo, certo? Deus é um espírito, assim como Deus não tem boca, não é? Então, mas a ação de escrever é literal, entendeu? Então, não é o dedo no sentido de um dedo com falange, falanginha e falangeta, né? Como diz os meninos de grupo, não é um dedo nesse sentido, mas a ação descrita pelo dedo é uma ação literal. Então, sempre quando eu tenho que analisar uma linguagem figurada, a linguagem figurada serve para eu entender melhor a conotação daquilo que está sendo explicado, mas sempre fundamentado em um fato real. Sempre fundamentado em um fato real. Então, quando fala que Jonas foi engolido por um grande peixe, depois foi vomitado, é uma linguagem real, porque a gente sabe que existe não é uma possibilidade, existe uma realidade nesse fato que o próprio Jonas descreve, e ele ora do ventre do peixe, e o peixe o vomita na praia. Então, a gente sabe que o fato é um fato real, um fato descrito e a razão principal é que Jesus certifica este fato, né? Jesus certifica o fato, assim como Jonas esteve no ventre do peixe. Então, não é uma figura de linguagem isso aqui, senão Jesus também está falhando na sua aplicação, né? Então, nesse sentido, sempre é bom a gente olhar. A Bíblia se explica, ela mesma se explica, né? Ela mesma estudada adequadamente, ela se interpreta
e elas traz a compreensão daquilo que ela está apresentando, né? Agora, o risco é que nós cheguemos a duvidar daquilo que está escrito só porque não há uma explicação lógica. A explicação lógica pode aparecer depois. Há coisas que há 200 anos não tinham explicação lógica, que há 100 anos não tinha explicação lógica e que hoje tem explicação lógica, né? Por exemplo, e há achados arqueológicos que vão comprovando. Por exemplo, esse achado de Haddad Nirari, né? Foi uma pesquisa, uma escavação arqueológica feita lá em Nínive, que encontrou essa declaração que nós fizemos aqui, né? E que está registrada em livros de arqueologia. Então, aquilo que às vezes há 200 anos, 100 anos não era verdadeiro, hoje é verdadeiro. De modo que a gente precisa ter sempre a ideia de que a Bíblia tem razão. Ela pode não estar sendo comprovada neste momento pela ciência, mas a ciência verdadeira, a ciência que é séria, vai comprovar, né? Pode não estar comprovando agora, mas vai comprovar.